Seja bem-vindo ao Ouça e Evolua. Aqui, a leitura vira conversa. E a conversa vira transformação. Resumos de livros que inspiram e mudam sua vida. O conhecimento que você precisa no tempo que você tem. Olá e bem-vindos. O material que a gente tem na mesa hoje é um verdadeiro peso pesado, né? Um clássico que atravessa gerações. Totalmente. As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill. E eu confesso que toda vez que eu pego um livro como este, escrito lá nos anos 20, uma parte de mim fica meio cética. Dá um pé atrás, né? Dá um pé atrás. A missão que o Andrew Carnegie deu para o Hill em 1908 foi, nossa, uma coisa absurda, criar uma ciência do sucesso. E ele levou 20 anos pesquisando, entrevistando mais de 500 pessoas. 20 anos. Hoje a gente quer a fórmula do sucesso num tweet. Por isso, assim, eu tô muito curiosa para ver o que realmente sobreviveu ao teste do tempo. E esse é o nosso objetivo aqui, né? Fazer um verdadeiro teste de estresse com essas ideias. Não é só resumir o que o Hill escreveu. De forma alguma. É pegar essa filosofia que nasceu numa era de magnatas como Ford, Edison, Rockefeller. isso, e jogar essa filosofia no mundo de hoje, sabe? Um mundo de inteligência artificial, home office, carreiras que mudam a cada 5 anos. A pergunta é, os pilares que ele construiu ainda sustentam alguma coisa ou tudo desmorona? Exatamente. É uma demolição controlada ou é uma reforma com reforço estrutural? Vamos descobrir. E, para começar, a gente tem que ir na fundação de tudo. A primeira lei? A primeiríssima lei, que ele trata como a mais importante de todas, ter um propósito definido. A ideia de que você precisa saber exatamente o que quer, com uma clareza quase obsessiva. Sim, ele é muito direto nisso. Pro Hill, a falta de um propósito claro é a razão número 1 para o fracasso. O motivo principal. Exato. Ele diz que sem essa direção, a mente fica meio à deriva, sabe? Pulando de galho em galho e toda a energia se dissipa. É daí que vem a frase dele que ficou famosa: pensamentos são coisas. Essa mesma. A ideia de que um pensamento focado, persistente num objetivo, tem o poder de se materializar. É o ponto de partida de tudo. E ele dá aquele exemplo clássico do Henry Ford, que trabalhava numa oficina com um amigo que diziam ser até mais habilidoso que ele. Sim. 30 anos depois, Ford era um bilionário e o amigo continuava no mesmo emprego. A diferença, segundo o Hill, era o propósito. Ford sonhava com carro para as massas. O amigo só queria consertar os carros que chegavam. Uma visão micro contra uma visão macro. Exato. Mas aí eu te pergunto, essa ideia de ter um grande propósito de vida, não sou um pouco, sei lá, paralisante hoje em dia? Quase uma receita para a ansiedade? É o grande porém quando a gente lê isso no século XXI. Total. A gente é incentivado a ser multifacetado, a ter vários interesses, né? Sim. A ideia de escolher uma única montanha para escalar para o resto da vida parece limitadora. Mas o que eu acho fascinante, se a gente cava um pouco mais fundo no texto, é que o Hill não fala de um destino engessado. Ele usa uma metáfora de uma moldura que servirá de referência para suas escolhas. Ah, uma bússola, não um mapa com uma única estrada. Perfeito. É isso. A bússola te dá um norte, mas ela não diz qual caminho você tem que pegar. Ela permite desvios, permite explorar novas rotas, mas o destino final, o porquê por trás das suas ações, continua constante. Entendi. Talvez hoje o propósito não seja construir carros, mas sim democratizar a tecnologia ou facilitar a conexão entre pessoas. O que pode mudar, mas o porquê te mantém na trilha. Isso faz bem mais sentido, porque a busca pelo propósito já é, por si só, uma jornada, né? O livro fala que esse processo te obriga a um nível de autoconhecimento brutal. Sim, você tem que se encarar. Tem que encarar seus talentos, suas paixões, o que te tira da cama. E no final, ele dá um tapa na cara com aquela citação: sem ação não há envolvimento, sem envolvimento não há comprometimento, e sem comprometimento não haverá mudanças. É um soco no estômago, né? É, ou seja, propósito sem ação é só um sonho de verão. É um chamado para sair da inércia. E essa ação, como o próprio Hill argumenta, quase nunca solitária.
Ninguém ergue um império sozinho. Certo. Então eu tenho a minha bússola, mas não dá para navegar o oceano inteiro remando sozinha. E aí entra a segunda lei que a gente separou, um conceito que, para ser sincera, soa meio esotérico: a mente mestra, ou mastermind. Ah, sim. A ideia aqui é bem direta. Ninguém fica gigante sozinho. Ponto final. Ok. A mente mestra é uma aliança de duas ou mais pessoas que se unem com um espírito de absoluta harmonia para alcançar um objetivo comum. O Rio acreditava que essa união criava uma terceira mente, uma entidade psíquica, sabe? Uma energia coletiva. Isso. Uma energia que era muito maior do que a soma das partes individuais. O próprio Carnegie disse que toda a sua fortuna veio desse princípio aplicado com o time dele. Tá, eu gosto da ideia de colaboração, é óbvio, mas harmonia absoluta. Sério? É uma palavra forte, eu sei. É mais que forte, parece, sei lá, utópico. As melhores ideias que eu já vi nascerem vieram do atrito, do debate acalorado, daquela pessoa é a coragem de dizer, olha, isso não vai funcionar. Sim, do conflito construtivo. Exato. Essa busca por harmonia absoluta não corre o risco de virar uma desculpa para a mediocridade, onde todo mundo só concorda com o chefe para não criar problema? Essa é a interpretação de risco, sem dúvida. E se a mente mestra virar um clube do sim senhor, ela morre na hora. Mas acho que a chave aqui é que o Rio diferencia harmonia de propósito de unanimidade de opinião. Explica melhor. A harmonia não está em todo mundo pensar igual, mas em todo mundo remar para o mesmo norte que a bússola aponta. O debate sobre qual é a melhor remada, a melhor vela, isso não só é permitido, como é essencial. A harmonia é saber que, mesmo discordando da tática, todos estão comprometidos com a mesma missão. Entendi. A lealdade ao propósito, não à tática do momento. Exatamente. E como isso funciona na prática hoje? Uma mente mestra é um grupo de WhatsApp com empreendedores. São os sócios de uma startup. Como a gente evita que isso vire só um grupo de terapia ou, pior, uma câmara de eco? O desafio é justamente esse. Exige uma curadoria muito cuidadosa. Não é sobre juntar amigos, é sobre juntar competências e valores que se complementam, mas que estão alinhados a um propósito. E precisa de regras. Precisa de regras claras de engajamento, onde a crítica construtiva é um pilar. E o livro sugere algo importante. O que fazer quando a harmonia quebra? A aliança não é um casamento eterno. Se um membro começa a remar contra a maré, Ou se torna tóxico. exato, a mente mestra precisa ter um mecanismo para se reconfigurar ou até se dissolver. É um organismo vivo. Faz sentido. E para ter essa harmonia funcional no grupo, imagino que primeiro cada indivíduo precise ter uma certa harmonia interna. Não dá para colaborar de forma saudável se você tá um caos por dentro. Com certeza não. Isso nos joga direto na 8ª lei, o autocontrole, que para mim é onde o livro fica mais polêmico. Assim, aqui a gente entra num terreno bem delicado. Para o Rio, autocontrole é, na essência, o controle sobre os próprios pensamentos. Ok, Ele é categórico ao afirmar que nós somos a soma dos nossos pensamentos dominantes e que a mente tem o poder de transformar esses pensamentos em realidade. O objetivo final é se tornar um mestre da mente. e é aí que o meu alarme de ceticismo apita bem alto. Essa ideia de que o pensamento cria a realidade. Isso é a base de muito discurso de coach quântico hoje em dia. Sim, virá um clichê perigoso. Exato. A gente não corre um risco enorme de cair na armadilha de culpar a vítima, de ignorar fatores sistêmicos, crises econômicas, problemas de saúde, privilégio, e dizer que se algo deu errado na sua vida foi porque você não pensou positivo o suficiente. Esse é um ponto absolutamente crítico. E é onde a leitura superficial do Rio se torna muito perigosa. O livro não nega a existência da tempestade. Ele não diz que você pode simplesmente pensar e fazer o furacão desaparecer. Mas então qual é o foco dele? O foco é outro. O controle não é sobre o evento externo, é sobre a qualidade da sua resposta interna a ele. É a diferença entre o pensamento dominante de estou arruinada, é o fim, e o pensamento de ok, isso é um desastre.
qual é o primeiro minúsculo passo que eu posso dar para sair daqui. Ou seja, não se controla a tempestade, mas se controla o leme do barco? Perfeito. A analogia é essa. E o que é incrível é que Hill estava, de certa forma, adiantando conceitos que hoje a psicologia moderna chama de reestruturação cognitiva. A base da terapia cognitivo-comportamental? Exatamente. A ideia de que não são os eventos, mas a nossa interpretação deles que define nossa realidade emocional e nossas ações. Ele não tinha a ciência para provar, mas tinha a observação de centenas de mentes que superaram adversidades. Certo, mas vamos para a prática. Fui demitida. O evento é real, o aluguel vai vencer. Como o autocontrole do Rio me ajuda concretamente, sem ser só um vai dar tudo certo vazio? O livro sugere um exercício, o de se tornar uma observadora dos seus próprios pensamentos. Em vez de se afogar no pânico, você para e pergunta: qual é o pensamento dominante na minha cabeça agora? É medo? Vergonha? Raiva? Identificar o pensamento. Isso. Ao identificar, você ganha 1 milissegundo de distância. E nesse espaço, você pode escolher plantar um pensamento diferente, mais construtivo. Tipo, ok, o que essa situação me força a aprender? Que contatos eu posso reativar? Qual habilidade eu preciso desenvolver? Não é mágica. É um trabalho mental consciente e difícil para direcionar a ação em vez de ficar paralisada pela emoção. É uma disciplina mental, então. E essa jornada toda de controle interno, de construção de alianças. Hill parece entender que nada disso se sustenta sem um alicerce moral. E ele amarra tudo com a última lei, a 16ª, a regra de ouro. Tudo que quereis que os outros vos façam, fazei-o também vós. A famosa lei do retorno, né? Sim. E apresentou como uma lei pragmática, quase física, do sucesso. Ele argumenta que cada ação, boa ou má, volta para você. Mas não por um karma místico, e sim por um mecanismo muito concreto. E é aqui que o cínico em mim, de novo, levanta a mão e pergunta: no mundo real dos negócios, de metas trimestrais agressivas, de disrupção a qualquer custo, a regra de ouro não te torna a boazinha que chega por último? A pessoa que é passada para trás. É realista acreditar que ser sempre ética, mesmo que signifique perder um negócio no curto prazo, compensa? A resposta do Hill seria um sonoro sim. E não por altruísmo, mas por estratégia pura. Ele diz que cada ato que você pratica, cada palavra que você diz, está constantemente moldando seu caráter. E o seu caráter, por sua vez, funciona como um imã que atrai para nós as pessoas e as condições que se harmonizam com ele. E isso nos leva de volta para a mente mestra. Exatamente, o círculo se fecha. Um caráter íntegro, uma reputação de confiança, atrai parceiros, clientes e talentos de alta qualidade. Pessoas que querem construir algo sólido com você. Entendi. Já um caráter duvidoso pode até te dar ganhos rápidos, mas repele as alianças poderosas que você precisa para um sucesso duradouro. A desonestidade, na visão dele, é um atalho que te joga num pântano mais à frente. Então a regra de ouro não é sobre ser passiva. Não. É uma estratégia ativa para construir seu ativo mais valioso, a confiança. Isso ressignifica completamente a ideia. A ética deixa de ser um freio e vira um acelerador de longo prazo. É um jogo de reputação. Totalmente. Ele até tem uma frase final nessa lição que é muito provocadora. Enquanto a honestidade for um objeto de louvor, a desonestidade seguirá sendo o normal. É pesado isso. É muito forte. O que ele quer dizer é que enquanto a gente precisar elogiar alguém por ser honesto, como fosse algo excepcional, Isso. significa que não é o padrão. Exato, significa que a desonestidade ainda é a regra do jogo. O objetivo é internalizar a regra de ouro a tal ponto que ser ético não seja mais uma escolha a ser feita, mas simplesmente uma parte de quem você é. É quando a ética se torna identidade. Uau, que jornada! Então a gente passou por essa arquitetura do sucesso de quase 100 anos. Tudo começa com a bússola interna de um propósito definido. O seu norte. E depois você constrói um motor poderoso com a força coletiva de uma mente mestra. Mas para esse motor funcionar, o piloto precisa estar no comando com o autocontrole sobre a própria mente. Essencial.
E todo o veículo é guiado por um GPS ético, a regra de ouro, para garantir que você chegue ao destino certo e não caia num penhasco. É um sistema integrado. Uma lei alimenta e fortalece as outras. Um propósito claro atrai a mente mestra certa. O autocontrole mantém o foco e a harmonia no grupo. E a regra de ouro garante o tipo de caráter que atrai as melhores pessoas e oportunidades. Retroalimentando todo o sistema. É genial. Definitivamente a estrutura não desmoronou com o nosso teste de estresse. Talvez precise de uma boa reforma, uma adaptação aqui e ali, mas a fundação parece surpreendentemente sólida. Isso me leva à reflexão final. Este livro nasceu num mundo analógico, de cartas e telegramas. Hoje, a gente vive na era da gratificação instantânea, da reputação digital que pode ser construída ou destruída em horas, e da inteligência artificial que está redefinindo o que significa trabalho e habilidade. Um mundo completamente diferente. Completamente. A pergunta que fica é: neste novo cenário, qual dessas leis se torna não apenas relevante, mas criticamente mais importante do que era na época de Hill? E qual delas, se é que existe alguma, corre o risco de se tornar obsoleta ou precisa ser radicalmente reinventada para fazer algum sentido no século XXI? Se você curtiu esse conteúdo, já deixa seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos episódios.